Olá, seja bem-vindo a mais um Conecta Leite. Eu sou Michele Garcia, da comunicação da Castrolanda, e hoje nós vamos falar sobre como o estresse térmico pode impactar a nossa produção de leite. E o nosso convidado de hoje é o médico veterinário Lucas Beninca. Olá a todos, boa tarde. Satisfação estar aqui com vocês para falar de um tema tão importante. Lucas, conta pra gente, nós vivemos aqui no Paraná, Castrolanda, uma região mais conhecida aí por temperaturas baixas, né? Isso. Como funciona agora esses 2 meses aí de 2025, janeiro e fevereiro, nessas altas temperaturas? Como o nosso produtor de leite pode aliviar isso lá na propriedade? Então, na verdade, a gente tem um clima um pouco mais ameno aqui, sim, né? Mas também tem períodos do ano, como você comentou, de janeiro e fevereiro principalmente, que temos altas temperaturas também. E existe uma certa resistência de alguns técnicos, né, alguns produtores, de que esse clima não gere um estresse térmico. Mas a gente sabe muito bem hoje, por várias pesquisas, que acima de uma certa temperatura nós temos vários problemas com esses rebanhos relacionados ao calor, né, ao estresse térmico, né? Para a gente identificar melhor como que é o estresse térmico, hoje a gente utiliza e se fala muito sobre o THI, que é o índice de temperatura e umidade, né? Basicamente, leva em consideração a temperatura atual e a umidade, né? Quanto mais alta a temperatura e quanto mais alta a umidade, maior vai ser o estresse térmico gerado no rebanho. E com isso, a gente sabe que tem várias perdas em produção de leite, né? Esse estresse térmico gera queda de consumo dos animais, né? Na nutrição a gente fala sobre consumo de matéria seca, né? E basicamente vai estar interferindo na eficiência nutricional desse rebanho, né? Se ele está ingerindo menos nutrientes, ele vai estar produzindo menos também. A gente tem também um impacto muito grande na frequência respiratória dos animais, né? Aumenta muito a frequência respiratória. O animal acaba desviando parte da energia que estava indo para a produção de leite, ele vai desviar a energia para disseminar o calor, né? Com o aumento dessa frequência respiratória. Ele quer expulsar esse calor do corpo. E basicamente o estresse térmico é identificado a partir desses índices, né? E as perdas em produção de leite pelo consumo. Tem outras perdas relacionadas à reprodução também. A gente observa muito nos rebanhos que tem perdas em eficiência reprodutiva, né? Na própria fertilidade do rebanho, que pode gerar uma perda financeira futuramente também. Lucas, conta pra gente como que o nosso produtor consegue lá na propriedade aliviar esse estresse térmico ali. Você falou também da questão da alimentação das vacas. Pode cair também esse consumo de nutrientes que vai impactar. Que estratégia ele pode estar usando lá no dia a dia? Sim, com certeza. Então, a gente sabe que tem distintas propriedades, né? Tem propriedades com 20 animais, né? 20 vacas de lactação. Tem propriedades com 500, 1.000 vacas, 2.000 vacas hoje aqui na cooperativa Castrolanda e na região, né? Então, cada propriedade vai estar observando qual é a possibilidade dentro daquela estrutura, né? Mas, basicamente, hoje, dentro de estrutura, se fala em aspersão, né? Aspersão de água, né? São gotas de água mesmo, né? E ventilação. Então, ventilação com ventiladores eficientes e água. A forma que é aplicado isso é muito simples de se entender, né? São instalados dentro da estrutura, né? Seja um freestyle, seja um compost. E basicamente as vacas elas são submetidas a sessões, né? Sessões de aspersão e sessões de ventilação. Um tempo de aspersão e um tempo de ventilação. E essa estratégia acaba disseminando o calor, né? A vaca consegue expulsar o calor por esse contato com a água, vento, e vai resfriando elas, né? Qual que seria a meta, né? A meta seria ter a ventilação ligada acima de 21 graus. Hoje é um número utilizado, né? E quando consegue ter essa aspersão, o primeiro lugar da fazenda, considerado assim, talvez o mais importante num crivo de iniciar uma estrutura de resfriamento para combater esse estresse térmico, seria a sala de espera. A sala de espera de ordenha, né? Que é onde as vacas se acumulam, né? Elas ficam muito próximas, o lote inteiro fica num espaço muito pequeno, acaba gerando ali uma aglomeração e as vacas podem esquentar muito ali.
naquele momento. Então elas vão para a ordenha, ficam no espaço pequeno, voltam para o barracão, onde elas permanecem durante o dia, já quentes. Então, um local muito bom para se começar uma estrutura de resfriamento é a sala de espera. Basicamente, em estruturas é isso, né? Hoje pode ser aplicado isso em propriedades mais básicas de tecnologia, propriedades menores, né? Ou em propriedades maiores também. E também hoje tem uma questão mais avançada em tecnologia, que são as instalações de cross-ventilation. Cross-ventilation já seria um galpão climatizado. Aí já seria outro investimento, né? Mas assim, dentro dessas possibilidades, a gente tem várias empresas, né, que comercializam sistemas de aspersão, ventiladores, né, que apresentam um projeto, um custo, qual vai ser o investimento por vaca, né? E na maioria das situações, principalmente em localizações aí que a gente tem identificado de estresse térmico mais severo, ele é viável. Para o pequeno produtor que talvez não esteja nesse nível de uma condição de um barracão com ventilação, que são esse ambiente ideal aí para as vacas, tem alguma dica que ele pode estar aplicando no dia a dia? Questão da alimentação também, a gente sabe que tem horários que, quando fica mais fresco, as vacas vão se alimentar mais, né? O que ele pode ter de dica aí que ele consiga aplicar na propriedade hoje, que ele não precise tirar um investimento muito alto? Então, para produtor menor, ou produtores que também têm sistemas de produção a pasto, o básico é assombreamento, né? Buscar sombra para esses animais. Estratégias nutricionais funcionam, né? A gente tem hoje muitas tecnologias que estão vindo para estar inserindo nas dietas dos animais, né? Mas é mais voltado para as dietas de gado confinado, né? Por exemplo, a gente acaba concentrando muitas dietas, né? Dessas vacas de alta produção, né? Então, quando a gente fala em amido, quando a gente fala em proteína, né? Pode ter algumas estratégias aí para melhorar, né? Ou para amenizar o estresse térmico, ou para corrigir aquela queda de consumo que acontece de uma forma que a gente não consegue amenizar muito essa queda de consumo, mas tem essas estratégias. Por exemplo, a gente aumenta a proteína da dieta, a fração PNDR, que é a proteína não degradável no rumen, é uma estratégia muito bem utilizada aí. Pode-se diminuir um pouco o FDN da dieta também, utilizando um pouco mais de subprodutos, né, com fibra digestível, subprodutos palatáveis, né, que o animal vai buscar consumir por ter o gosto bom, né? Coisas mais tecnológicas um pouco, como a gordura protegida, né? É uma fonte de gordura mesmo, né? E não é fermentável, então é uma gordura que não gera calor, né? Um dos motivos que a vaca diminui o consumo de matéria seca é para produzir menos calor, né? Quanto mais ela come, mais calor ela gera daquela ingesta que ela consumiu, né? Vai fermentar, né? Todo alimento vai fermentar e vai gerar calor. Então, ela diminui o consumo para gerar menos calor. Se eu quero adensar a dieta, eu preciso colocar uma energia mais limpa. Então, a gordura protegida entra de uma forma muito boa nesse incremento energético sem incremento calórico. E outros aditivos aí que também a nível celular aumenta o metabolismo basal das células, acaba tendo uma metabolização mais rápida, expulsa mais rápido o calor de dentro do animal, também cabem, né? E basicamente é isso, né? A gente tem estratégias também de alimentação, lógico que voltadas a incentivar o animal a ingerir mais alimento nos períodos mais frescos do dia, né? Que é após aí, às 5, 6 horas da tarde, né? Que a gente começa a ter uma queda de temperatura. O animal tende a consumir bastante alimento nessa hora do dia. É uma estratégia também mudar, de repente, esse horário da alimentação ali. Pode ser isso. A gente fala baseado muito em estudos científicos, né? E ultimamente eu tenho visto algumas postagens relacionadas a isso, né? A fazer pelo menos 2 tratos por dia, né? Um trato vai ser pela manhã, outro trato vai ser após no fim do dia, né? Ou no começo da noite aí, para o animal estar ingerindo mais alimento nessa parte mais fria do dia, que seria o início da noite aí, né? Lembrando que a Castrolanda tem todo esse cuidado, esse amparo para o nosso cooperado, né? Tem os médicos veterinários, tem a parte técnica do leite que vai estar também na propriedade, vendo se a produção está
seguindo ali a tendência, se está diminuindo, se está tendo uma queda. Tem também o pessoal que vai estar ajudando na questão de, o que eu posso fazer, né? O pessoal pode estar aí indo na nossa pecuária ali da Castrolanda para pegar dicas, ver o que pode fazer, por exemplo, na propriedade. Preciso construir mais um barracão? Não preciso. O que eu posso fazer nas minhas instalações, né? Exatamente. Dentre essas estratégias de combate ao estresse térmico, hoje a gente tem alguma coisa de comercialização nas lojas de ventiladores, né? A gente está buscando parceiros para isso. E dentro das estratégias nutricionais, a gente também tem vários produtos hoje comercializados na loja, né? Com determinadas marcas, né? Hoje nas rações Castrolanda também a gente tem vários aditivos aí que contribuem de uma forma muito positiva para o combate a esses problemas de estresse térmico. E para o cooperado que quiser mais informações, o pessoal tá lá postos, né? Ali no prédio da pecuária. A gente está sempre à disposição, né? A gente tem uma rotina de visitas nas fazendas que a gente atende. Temos várias ferramentas também para estar mensurando esse estresse térmico, né? Hoje a gente consegue estar identificando isso daí e decidindo para cada fazenda qual vai ser a melhor estratégia de combate. Mais alguma dica aí, Lucas, para o nosso cooperado, para o nosso produtor? Eu acho que todo cooperado ele deve olhar para dentro da sua fazenda, né? E tentar observar dia após dia, né? Qual que vai ser o próximo investimento na fazenda. Eu separei um capital aqui para investir. Então, assim, acho que ele pode pensar o que eu posso fazer aqui dentro para melhorar a vida, melhorar o conforto dos meus animais, para eles me darem mais resposta. Então, é uma visão para dentro da fazenda, né? Conversar com o técnico que atende ele, que com certeza esse investimento ele pode ser, e se for, vai ser muito bem aplicado num sistema de resfriamento, aí, num investimento aí nessas estruturas de ventilação e aspersão, para estar melhorando o conforto dessas vacas, tendo uma menor queda de produção de leite e mais rentabilidade para a propriedade. Cuidar do bem-estar aí dos animais é um investimento que vai trazer aí, com certeza, mais rendimento na produção aí do cooperado. Assim, a gente sabe que quando vai ser feito um orçamento, os números assustam um pouco, mas quando é colocado na ponta do lápis a longo prazo, na maioria das vezes, ele é viável sim. Lucas, obrigada pelas informações. Esse foi mais um Conecta Leite.